E depois do resultado hoje no Supremo, o ex-presidente Jair Bolsonaro se pronunciou. Repórter Luciana Verdolim chegando direto de Brasília, depois que ele virou réu. Agora o ex-presidente se pronunciou, falou muito. Quais são os detalhes, Luciana? Bem-vinda, boa noite, bom trabalho. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos. Olha, o ex-presidente Jair Bolsonaro fez questão de ressaltar que, na avaliação dele, a gente vive hoje no país um momento de intranquilidade, por conta do que ele chamou de criatividade de alguns. O ex-presidente lembrou que pouco antes de deixar o governo já havia manifestações pelo país e ele fez um pronunciamento defendendo a necessidade de manifestações, sim, mas manifestações pacíficas que, ao contrário da esquerda, segundo o ex-presidente da República, não deveria ser com qualquer tipo de depredação, invasão, qualquer tipo de problema. O ex-presidente, inclusive, disse que não é justo, nesse momento, o Supremo Tribunal Federal correr com o processo dele. A gente tem a declaração para acompanhar. Eu espero hoje botar um ponto final nisso aí. Parece que tem algo pessoal contra mim. E a acusação é muito grave. E são infundadas. E não é da boca para fora. Ele garantiu que não há provas contra ele, que se ele tivesse uma má intenção, por exemplo, ele não teria atendido a um pedido que foi feito pelo ministro da Defesa, José Múcio, antes mesmo da posse do presidente Lula, de trocar os comandantes militares, o que foi atendido pelo ex-presidente da República. Fez questão de ressaltar também que o próprio Múcio já disse que o 8 de janeiro não teria sido um golpe de Estado. E para o ex-presidente da República, golpe tem tropa, tem arma e tem liderança. E depois de 2 anos de investigação, o Supremo Tribunal Federal ainda não conseguiu provas de que ele teria participação no caso. A gente também tem a declaração. Golpe não tem lei, não tem norma. Golpe tem conspiração com a imprensa, com o parlamento, setor do Poder Judiciário, setor da economia, fora do Brasil. Forças Armadas em primeiro lugar, sociedade, empresários, agricultores. Aí você começa a gestar um hipotético golpe. Nada disso houve. O ex-presidente lembrou, inclusive, que na avaliação dos ministros do Supremo Tribunal Federal, essa suposta tentativa de golpe teria começado lá atrás, ainda em 2021, que é rebatido por Jair Bolsonaro. Ele disse, inclusive, que não justificaria um golpe contra ele mesmo. Disse também que se sentisse de alguma forma culpado, se tivesse algum tipo de preocupação nesse sentido, não estaria acompanhando daqui de perto, não estaria acompanhando do Brasil a questão, o julgamento dele no Supremo Tribunal Federal e garantiu que nem ele, que nem estava na época no Brasil, nem os auxiliares foram responsáveis pelo quebra-quebra do aquele início de janeiro de 2023. 8 de janeiro, a gente também tem essa... eu estava nos Estados Unidos. Uma das 5 acusações contra mim é destruição de patrimônio, só se for por telepatia. Existia, pegaram, fizeram pesca probatória, reviraram a vida de todo mundo, 3 buscas e apreensão em casa, não acharam nada a meu respeito. O próprio Cid falou que os militares estavam de férias no início de janeiro. Daí inventam, o Lula ia assinar uma GLO. Se assinar é problema dele, pô. Vai dar golpe com os comandantes do Lula? Se os meus tivessem mantido, podia até ter uma elucubração nesse sentido. Os comandantes jamais embarcariam numa aventura. Discutir, como disse o então comandante do Exército, discutir hipóteses de dispositivos constitucionais, isso não é crime. Vale lembrar que esse primeiro pronunciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro atraiu um grande número de jornalistas, cinegrafistas e também fotógrafos ali em frente à entrada lateral do Senado Federal, o que causou, inclusive, uma mobilização grande ali na frente do Congresso. O ex-presidente da República, inclusive, deu novas declarações no fim do dia.
Verdolim, estão trazendo as últimas informações, as falas do ex-presidente depois da decisão do Supremo. Você volta na programação da Jovem Pan, mais um giro com os nossos comentaristas. Bom, Dora, o discurso do ex-presidente, claro, tentando desqualificar, obviamente, a decisão do Supremo e se colocando como vítima. Ele já tinha feito isso outras vezes, é o discurso, muitas vezes, dos aliados dele. Agora, de qualquer forma, politicamente, como é que ele se posiciona e como ele deve se posicionar a partir de agora? Olha, é Bolsonaro sendo Bolsonaro, né? Totalmente. Ele falou 50 minutos e não conseguiu rebater as acusações da Procuradoria-Geral da República, que não fala só de 8 de janeiro. Ela relata uma longa sucessão de atos e fatos que começaram em 2021 para uma conspiração de uma tentativa. Quando ele fala de hipótese, é disso mesmo que a PGR está falando, de tentativa de golpe de Estado. Agora, me pareceu, Tiago, que ele não estava preocupado com isso. Ele estava ali como ele estava no cercadinho do Palácio da Alvorada, falando para seu público, se posicionando, fazendo um posicionamento político, que ele tem todo o direito. Ele é um político, mas eu acho que teve um aspecto em que ele realmente não se ajudou, que foi quando ele se referiu à justiça eleitoral, né? Ele de novo insinuou que houve fraude eleitoral em 2018, porque ele não ganhou do primeiro turno, e aí vem o mais grave. Ele disse que, em 2022, o Tribunal Superior Eleitoral trabalhou a favor do PT, ou seja, ele acusou a Justiça Eleitoral de ter fraudado a eleição, o que demonstra, reforça o inconformismo dele com o resultado daquela eleição, que é, segundo a acusação agora, a motivação daquilo tudo que acabou culminando no 8 de janeiro de 23. Pois é, Vilela, o discurso político do ex-presidente, como já era esperado, né? Agora, a Dora diz o seguinte, ele não consegue rebater o que a PGR apresenta, mas também ontem, por exemplo, os advogados não fizeram esse rebatimento, vamos dizer assim. Isso acontece a partir do julgamento, efetivamente, a partir de que eles viraram réus, é isso? Exatamente. Nesse primeiro momento, o que estava em jogo seria a aceitação ou não da denúncia. Seria a análise se essa denúncia teria elementos mínimos para virar um processo. E isso, a decisão, a partir de agora, ela foi de que existem esses elementos mínimos, portanto, a partir de agora, o processo vai começar a iniciar. E é justamente nesse momento onde terá oportunidades na instrução probatória, na defesa prévia, no interrogatório, enfim, aí sim de poder eventualmente desconstruir de uma forma mais efetiva, de uma forma mais concreta, os argumentos que foram apresentados na denúncia. Nesse primeiro momento, se busca realmente mostrar que não existiriam esses elementos mínimos. E até aí, até justamente por isso, é que o foco talvez tenha sido na questão da delação, que seria talvez a espinha dorsal de todo esse elo que foi trazido na denúncia. Agora, com certeza, a defesa, tecnicamente, vai procurar desconstruir um a um cada um dos argumentos e aí sim entra na fase de disputa judicial, onde cada parte vai tentar realmente reforçar a sua argumentação.